pouquinho mais. Tá bom, Cláudio. Espera mais um pouquinho. Não vai entrar ninguém. Boa noite. A paz, irmãos. Boa noite, Robinho, Isabelle e Yara. Deve estar os três assistindo o Lucas também, né? É, com certeza. Graças ao Pai, Robinho. E o Robinho. E o Lucas. Tranquilo? Então tá tranquilo, vou acenar pra você. Graças a paz, irmã Aline. Obrigadão por ter liberado, hein? Tá ligada, né? Obrigadão aí, ó. É por aí, minha irmã, é por aí, é por aí. Obrigadão, tá, Aline? Deus te abençoe, cara. Este lugar, tu és real. Vou te entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso. Olha lá, Cê, até sorriu, Cê. Eu vou tocar kkkk, Aline, olha lá. Né? Eu tô. Será por quê, Cê? Hein? Será por quê? São dois caras de leão, hein? Ó, cara de leão, ó. Ó, aqui, ó. Olha lá, ó. Graças a paz, Gabi. Graças a paz, minha irmã, que entrou agora. Deus seja louvado na sua vida. Graça e paz, glória e fuge. Deus seja contigo. Amém? Amém, glória. Graça e paz, Wendel, Elisa, Mimi. Peraí, tô ficando velho. Peraí, mas vou lembrar. Thaísa. Tem mais. Hã? Enzo, obrigado. Já, Mimi já foi. Elisa também. Graças a paz, os irmãos estão entrando aí agora, no momento. Coloque as tuas mãos no seu coração e agradeça.
seu teu amor, minha colheita é o teu amor, é o teu amor. Graças a Deus, irmãos, que estão entrando aí na nossa live. Até o final teremos uma surpresa, né, para alguns, né? Creio eu que é surpresa. Talvez alguém esteja se perguntando assim, pô, o Padre Jarra vão dirigir o culto hoje? Isso aí. Né? Mas para quem não sabe, né, Douglas? Primeiro é o seguinte, isso aqui é o símbolo dos gaditas, né? Tony, minha camisa é bonita, Tony. Minha camisa é bonita, Tony. Será pra você, Tony. Pra quem não sabe, né? Gadita, né? Eram homens que tinham cara de leões. Cara de leão, né? Homens que não temia, né? Não temia nada. Homens que em meio à luta, ao invés de recuarem, eles partiam para dentro, para cima. Nós somos homens assim, em meio a toda a luta, em meio a todos os problemas, mas nós partimos para dentro, para cima dos Golias, né? Dos gigantes, dos ursos, dos leões, porque nós sabemos que quem está conosco é o grande eu sou, é o leão da tribo de Judá. Amém? Eu gostei da camisa, hein, Tony? Bonita, bonita. Nada que fazer uma homenagem para os Gadita na noite de hoje, né? Nós merecemos, né, Tony? Isso aí. Nós merecemos. Representamos, né? Representamos hoje. O batalhão. Claudinho também, Graça e Paz também. Paz, boa noite, Cláudio. Mateus 27, 39. Aqui. Achei que... Bem, vamos começar primeiro com a nossa oração de confissão, em seguida com a introdutória. Amém, irmãos? Vamos orar agora. Oremos, então. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, Senhor. Essa oportunidade que tivemos de mais um dia sem mais notícias, Senhor. Nesse tempo de crise que estamos tendo no nosso mundo, Senhor. Agora gostaríamos, Senhor, de pedir perdão pelos nossos erros, Senhor. Tudo que pensamos, que dissemos, Senhor, que dizemos de ruim para os nossos irmãos, que na verdade nós não gostaríamos de dizer isso, Senhor, que nós não gostaríamos que dissessem para nós, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ensine a não errar mais, para que possamos tornar pessoas melhores, Senhor. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor... Aleluia. Que o Senhor abençoe essa noite, que o Senhor prepare o pregador dessa noite, que o Senhor abra nossas mentes para que possamos saber mais da sua palavra, para que possamos aprender mais para essa semana, para o resto do ano, Senhor. Para que possamos aprender mais a sobreviver melhor nesse tempo de crise, que agora mais do que nunca precisamos da sua palavra, Senhor. Glória a Dos Deus. seus ensinamentos. Por isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem aqui em Mateus 27, do 39 ao 43. Mateus 27, do 39 ao 43. Todos acharam? Eu já. Mateus 27, do 39 ao 43. Vamos lá. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo:
Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E dessa mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Amém? Quando foi escrita essa passagem, né? Só para nós entendermos, né, o que vai ser falado nessa noite, né, algo interessante que me chamou a atenção, né, nessa passagem. Uma das coisas foi que quando as pessoas estavam até mesmo falando, primeiro estava falando com o Filho de Deus, Jesus. Quando Jesus estava tendo seus últimos minutos de vida aqui na terra, as pessoas começavam até mesmo a blasfemar, as pessoas começavam até mesmo a caçoar, né? Ou até mesmo a implicar com Jesus, usando até palavras, né, que até mesmo ofendia tanto Jesus quanto aqueles que até mesmo o seguiam. Se nós começarmos até mesmo a analisar, nós vamos entender que a forma com que as pessoas estavam falando com Jesus era uma forma até mesmo de demonstrar que Jesus não era nada, Jesus não tinha poder para nada, Jesus não podia fazer nada, que tudo aquilo que Jesus havia falado, Jesus não podia fazer, que Jesus não tinha até mesmo condição, né, tanto moral, né, para poder descer daquela cruz e se livrar daquela cruz ele mesmo, que dirá livrar as outras pessoas que a qual estava junto com ele. A cruz era uma forma de demonstrar que toda pessoa que a qual era crucificado era uma pessoa que a qual a sociedade rejeitava, uma pessoa que a qual era visto como pessoa ruim, e Jesus estava ali na cruz, preso, como se fosse uma pessoa ruim. Jesus estava preso, levando sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E as pessoas, quando olhavam para Jesus, blasfemavam de Jesus, falava que Jesus não tinha capacidade nenhuma de ser filho de Deus. As pessoas brincavam, caçoavam, blasfemavam, e Jesus ali preso na cruz, Jesus não dava sequer uma palavra sequer. Jesus não dava sequer um murmúrio sequer. E as pessoas não entendiam, até mesmo porque Jesus até mesmo se comportava daquela forma, porque Jesus aceitava toda aquela situação. Agora eu quero entrar na mensagem, né, que eu quero compartilhar com os irmãos. A mensagem é: não desça da cruz. Eu estava pensando sobre isso. Eu quero trazer uma reflexão para os irmãos nessa noite, que a qual estamos reunidos para louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Essa reflexão me leva a pensar e me leva até mesmo a imaginar se Jesus tivesse descido da cruz. Se tiver alguém do seu lado, pergunte para ele assim: se Jesus tivesse descido da cruz? Jesus tivesse descido da cruz. Já pensaram nisso? Pensaram nisso?
se Jesus tivesse descido da cruz? Ia ficar complicado, não ia? E muito complicado. Então vamos entender um dos motivos que Jesus não desceu da cruz e por que Jesus não deveria descer da cruz. Vamos lá. Jesus ouviu de muitos, ou de quase todos que estavam ali, a frase: desça da cruz. Será que você já ouviu essa frase? Desça da cruz. Imagine Jesus descendo da cruz. Se Jesus descesse da cruz, uma das coisas que não haveria, a ressurreição. Jesus desce da cruz. Se Jesus desce da cruz, não haveria salvação, Douglas. Sabia que não haveria salvação? Sabia que nós não estaríamos aqui nesse momento, até pregando uma palavra de salvação para aqueles que se encontram até mesmo cativos, para aqueles que se encontram até mesmo doentes, para aqueles que se encontram oprimidos? Você sabia? Se Jesus tivesse descido da cruz, nada disso que nós estamos fazendo aqui adiantaria. Outra coisa, não haveria libertação. Não haveria pessoas sendo libertas pelo nome de Jesus. Outra coisa, não haveria autoridade. Quando eu falo autoridade, é não chegar e falar assim, usar de autoridade com o Douglas. Mas quando eu falo de autoridade, é usar de autoridade em nome de Jesus. Pessoas não seriam curadas. Milagres não aconteceriam. Demônios não seriam expulsos se Jesus tivesse descido da cruz. Vamos lá. Jesus não parou para ouvir a multidão. Ei, Douglas, tu para ouvir multidões? Muitas vezes a multidão nos chama atenção. Quando eu falo multidão, eu estou falando o mundo. O mundo muitas vezes fala mais alto. As coisas que tem no mundo nos chamam a atenção. Mas se Jesus tivesse parado para ouvir a multidão, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos aqui louvando e glorificando aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Amém? Vamos lá. Jesus não parou para ouvir a multidão. Quando paramos para ouvir a multidão, acabamos desistindo. Hoje uma das coisas que eu posso até usar como multidão é o período que a qual nós nos encontramos até mesmo até mesmo ceiar, até mesmo sem ter comunhão com os nossos irmãos. E normalmente eu posso garantir para os irmãos, nesse período, pessoas e mais pessoas, irmãos e mais irmãos, estão parando para ouvir multidão. A multidão de ficar dentro de casa. A multidão de não ouvir a palavra de Deus. Eu posso usar isso como multidão. Já pensou se Jesus parasse para ouvir a multidão? Jesus não teria nem ido no monte das caveiras, aonde ele foi até mesmo crucificado. Que a multidão falava assim: Jesus, não vale a pena você morrer pelo Douglas não, Jesus. Cara peca pra caramba, Jesus. Jesus, não vale a pena você morrer pelo pastor Alberto não, Jesus. Cara é um pecador, Jesus. Como pode isso, Jesus? Jesus, não vale a pena você morrer pela Cristina Jural. Jesus, não vale a pena você morrer pela Margot Salustiano, Jesus. Jesus, não vale a pena morrer até mesmo pelo Tony, Jesus. Pelo Robson, Jesus. Pelo Lucas, Jesus. Pelo Azaf. Não vale a pena. Já pensou se Jesus parasse para ouvir multidões? Jesus, não vale a pena morrer pela Fuji, não. Não vale a pena, Jesus. Não vale a pena.
Jesus não parou para ouvir multidões. Amém? Vamos lá. Outra coisa. O evangelho não seria anunciado se Jesus parasse para ouvir multidão. Jesus, quando estava na cruz, os pregos que a qual foram cravados nas suas mãos e nos seus pés, doeu. E o evangelho muitas vezes tem que doer. Vamos lá. As provações de Deus muitas vezes dói. Agora eu quero trazer algo para os irmãos. Como saber se Deus está nos nossos problemas? Jesus sabia que Deus estava naquela situação que a qual ele estava carregando aquela cruz, a qual ele estava sendo crucificado, a qual ele estava sendo murmurado. Jesus sabia. E como saber, Douglas, que Deus está no seu problema? Como saber que de repente uma porta que se fechou, mas Deus está naquele problema? Como saber, Douglas? Não tem como saber, não é isso? Vamos lá. Então vamos descobrir como saber que Deus está em meio aos problemas, em meio à cruz que nós estamos carregando. Vamos lá. Quando terminar a provação, teremos vitória. Quando Jesus morre, e que é até mesmo levado para o túmulo, no terceiro dia, Douglas, no terceiro dia, irmãos, Jesus ressuscitou. Jesus teve a vitória sobre a morte. Jesus teve a vitória sobre o inferno. Jesus ressuscitou, trazendo a chave da vida e da morte. Se hoje, Duda, eu sou salvo, se hoje você é salvo, se hoje a Cristina é salvo, se hoje a Margot é salvo, se hoje a Fuji é salvo, sabe por quê? Porque Jesus saiu vitorioso. Quando Jesus ressuscita, ele traz a chave da vida e da morte. Amém, glória a Deus. É só para vocês entenderem como saber que Jesus está em meio às provas, em meio à cruz que você está levando, em meio ao seu sacrifício. É saber que ao final de toda a prova, você sairá vitorioso. Vamos lá. Outra coisa. Se for você mesmo que pegou a cruz de alguém, ou até mesmo a cruz mais pesada que a qual você possa carregar, no final você não terá vitória. No final, você não sairá vencedor. Porque foi algo que você mesmo quis carregar. Você pode até ajudar, Douglas, eu carregar a minha cruz, mas de maneira nenhuma você pode carregar a minha cruz. A Bíblia nos mostra que nós podemos ajudar alguém até mesmo carregar a cruz. Jesus estava em meio ao caminho, naquela via cruz. Quando ele chega num certo ponto, ele cai e não aguenta até mesmo levantar com a cruz que estava sobre ele. Automaticamente apareceu alguém para poder ajudar Jesus a carregar a cruz até no local onde ele tinha que chegar. Esse é um dos motivos de nós entendermos que nós estamos para ajudar e não para carregar. Porque se você for carregar, você vai carregar a sua e de alguém que a qual você pegou a cruz para levar. Você está para ajudar, mas não para carregar sozinho. Amém, Douglas? Amém. Amém? Vamos lá. Em um dia, se Jesus parasse, Jesus ouvisse a multidão, nós não teríamos a certeza de um dia ir morar no céu. Não teríamos. Amém? A proposta que o mundo nos oferece é o desejo da carne, que pode nos levar para o inferno. Se Jesus até mesmo parasse, ou até mesmo não quisesse levar a cruz até o final, nós estaríamos condenados à morte eterna. Amém? Vamos lá. Outra coisa, quando você desce da cruz, você abre mão de tudo que Jesus conquistou ali na cruz por mim e por você. Quando Jesus está ali na cruz, Douglas, sabe o que ele faz? Ele está fazendo? Ele fala assim, olha só,
Existem coisas que você vai ter que fazer. Existe coisas que você vai ter que levar. Mas o maior peso eu vou levar. Sabe, aqueles mandamentos, 623 mandamentos, que muitas vezes não conseguimos até mesmo cumprir 10, mas são 623. Jesus falou assim, olha só, tenta cumprir pelo menos 10 mandamentos, que o restante, os outros 613, eu cumpro por você, Douglas. Eu cumpro por você, Alberto. Eu cumpro por você, Margot. Eu cumpro por você, Wendel. Quando Jesus decide não descer da cruz, ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Entenda isso. Vamos lá. Outra coisa. Quando nós largamos a nossa cruz, abandonamos a nossa cruz, é como se fizesse assim para Jesus, virasse as costas para todo o sofrimento, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele morreu, por toda vergonha, por toda amargura, por toda tristeza. É como se nós virássemos as costas para Jesus. Falasse assim, Jesus, não te pedi para você carregar nada. Não valeu a pena não. Morre de novo, que de repente eu possa até reconhecer. Quando nós largamos a cruz, é isso que acontece. A cruz pode estar pesada, mas não largue, não corte a sua cruz. Que uma hora você vai precisar até mesmo da sua cruz. Uma hora você vai precisar da sua cruz. Amém? A cruz é o passaporte para nós um dia ir morar no céu. Entenda isso que eu estou te falando. A cruz é um passaporte para que um dia nós possamos ir morar no céu. Outra coisa, a cruz serve para mim e você para ficarmos debaixo da cobertura de Deus. Quando eu largo a minha cruz, o meu ego prevalece. Quando eu estou debaixo da cruz, quando eu estou carregando a minha cruz, o meu ego diminui e Cristo sobressai na minha vida e na sua vida também. Entendeu? É dessa forma. Vamos lá. A cruz serve para mim e para você, para nós matarmos o nosso ego. Hoje, de repente, você está até mesmo ouvindo essa live. Muitas vezes, de repente, até mesmo antes de você começar a ouvir essa live, você sentiu vontade de desistir, vontade de parar, vontade de chutar o balde, né? Chutar o pau da barraca. Mas eu quero falar algo para você. Antes de você tomar essa decisão, pense, analise que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não desistiu nem de mim nem de você. Amém? Posso ouvir um glória? Glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Mas Deus te fala, não desça da cruz. Deus hoje te fala. Continue vivendo o Evangelho. Não desista. Essas palavras é para mim e para você. Amém. Amém? Mas sabe, o que não deixa eu e a pastora desistirmos, sabe o que não deixa? Vou falar para você. É lembrar de todo o sofrimento de Jesus ali na cruz. Quando você pensar em desistir, lembre do sofrimento de Jesus ali na cruz. Eu quero trazer algo para você só imaginar o sofrimento de Jesus ali na cruz. É de costume, até mesmo naquela época era de costume, até mesmo dos escravos, ou até mesmo dos prisioneiros, ganhar chicotada. Mas sabe o que acontecia com o povo judeu? Era um povo que a qual só o chicote não fazia com que eles até mesmo se curvassem ou se ajoelhassem. Eles fizeram um chicote especial para Jesus.
O chicote que eles fizeram para Jesus era com pedaços de ossos. Porque a intenção era dar chicotada até mesmo nas costas de Jesus. E aqueles ossos cravar nas costas de Jesus. E quando eles puxavam, arrancava pedaço. Era uma das formas deles fazerem com que Jesus ajoelhasse e se rendesse a eles. Mas eu quero falar algo para Jesus. Jesus, mesmo apanhando, mesmo levando chicotada, por causa de mim e de você, em momento nenhum ele se rendeu, em momento nenhum ele desistiu de levar a cruz, em momento nenhum ele desceu da cruz. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Se você está pensando em desistir, não desista. Pense em tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você. Amém. Não desista. Amém? Amém. Outra coisa. Uma das coisas que muitas vezes faz com que as pessoas venham desistir. Desistir dos seus sonhos. Sonhos até mesmo muitas vezes de forma até mesmo profissional. Desiste de sonhos até mesmo de estudar. Desiste de sonho até mesmo de ter um lar. Desiste das famílias. Não querer mais até mesmo continuar um relacionamento. Não querer mais até mesmo continuar um casamento. Desiste até mesmo dos filhos ou das filhas. Mas eu quero trazer algo para você. Uma das coisas que leva as pessoas a desistirem é o medo. Imagine se Jesus tivesse medo. Imagine se Jesus tivesse medo de levar aquela cruz por mim e por você. Hoje, nós estaríamos condenados. Hoje, nós não teríamos o prazer e a certeza de um dia ir morar com Ele no céu. Então, não deixa que o medo venha fazer você desistir de Jesus. Porque Jesus jamais desistiu de você. Amém? Amém. Jesus quer também, outra coisa, que você ame o seu irmão. Quando você ama o seu irmão, você está fazendo algo que a Bíblia manda nós fazermos. Você está cumprindo o segundo mandamento. Primeiro a Bíblia diz: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu amar o Douglas é mole. Eu amar a dona Marlene, minha sogra, é mole, pô. É um amor de pessoa, dona Marlene. Agora, amar aquele que me faz mal, amar aquele que a qual muitas vezes quer o meu mal, quer a minha morte, quer com que até eu mesmo venha perecer, isso é difícil. Mas sabe o que Jesus fala? Ei, ama aqueles que vos odeiam. Se alguém te odeia, Douglas, ame ele. Ame ele. Isso é levar a sua cruz. É você saber que a pessoa não te ama. É você saber que a pessoa não quer o seu bem. Mas mesmo assim você falar assim: eu te amo. E se algum dia ele falar para você: não, mas eu não quero que você me ame, você possa responder para ele assim mesmo: Douglas, você não pode me proibir de eu te amar. Isso é levar a sua cruz. Isso é não desistir da sua cruz. Amém? Vamos lá. Outra coisa. Quando nós amamos nossos irmãos, Jesus nos ama. O que tem assolado o seu coração? Quando algo nos assola o nosso coração, automaticamente é algo que tira até mesmo Jesus ou Deus do nosso coração. Independentemente do problema que você esteja passando, das dificuldades que você esteja passando, entendeu, Douglas? Mas não deixe esse problema assolar o seu coração. Porque quando esse problema assola o seu coração, automaticamente você tira Jesus do seu coração. Quando você tira Jesus do seu coração, você desce da cruz. Quando você tira Jesus do seu coração, você desiste de caminhar. Você desiste de levar a sua cruz, que é a qual Jesus deixou contigo. Amém? Vamos lá.
Uma das coisas que faz com que você possa até mesmo descer da cruz é você desistir do seu ministério. Nunca desista do seu ministério. Que leve o tempo, né? Que até mesmo pareça ser difícil, mas nunca desista do seu ministério. Que quando chegar lá naquele grande dia, Deus irá cobrar de você e perguntar: cadê aquele ministério que eu botei na sua cruz? Mas Jesus, era muito pesado. Aí Jesus vai falar assim para você assim mesmo, vai falar assim para mim também: ei, será que não foi pesada a cruz que eu levei por você? Por que você desistiu da sua cruz? Verdade. Amém? Então não desista do seu ministério. Outra coisa também, não desistir, estar na presença do Senhor. Não desista de estar na presença do Senhor. Por mais difícil, por maior que seja a dificuldade que você venha enfrentar, mas nunca desista de estar na presença do Senhor. Tá bom? Outra coisa, se talvez faltar amor, até mesmo para o seu ministério que Deus te concedeu, peça ao Senhor que venha brotar no ministério, venha brotar amor no ministério que a qual Deus te concedeu. Amém, Margot? Amém, Margot Salustiano? Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, uma das coisas que faz com que as pessoas desistam de carregar a cruz, o sentimento de raiva, o sentimento de ira, a vontade de pecar. Isso tudo faz com que as pessoas desistam de continuar carregando a cruz. Peça a Deus para trabalhar no seu coração, se por acaso sentir. Eu peço a Deus para trabalhar no meu coração, se por acaso eu sentir raiva, sentir rancor de alguém. Peça a Deus. Eu quero trazer algo para você. Tem uma passagem que as pessoas lêem, né? E assim, ler com uma vontade, né? É aquela oração que a qual Jesus até mesmo deixou para nós seguirmos, né? Se eu não perdoar os seus pecados, Jesus não vai perdoar os meus pecados. A palavra de Deus fala assim, ó: perdoa aos meus pecados, como eu perdoo, né, as ofensas, os pecados dos meus inimigos. Se você não perdoar os seus inimigos, Deus não vai perdoar os seus inimigos. Se eu não perdoar os meus inimigos, Deus não irá perdoar os meus pecados. E se eu não tiver o perdão de Jesus, se eu não tiver o perdão de Deus, jamais entrarei no céu. Amém? Amém. Vamos lá. Outra coisa. Jesus ficou na cruz aproximadamente 6 horas na cruz. Eu quero falar algo para você. Quando Jesus ficou ali na cruz, era de costume até mesmo das pessoas, no período de 4 horas, ficar ali preso. Os soldados vir e até mesmo quebrar as pernas daquela pessoa que a qual estava presa ali na cruz. Porque a intenção é que o peso do corpo ficasse todo sobre o braço. E o pulmão viesse fechar. E a pessoa viesse morrer por falta de ar. Mas quando eles chegaram em Jesus, Jesus já se encontrava morto. Jesus já se encontrava morto. E o soldado, até mesmo para comprovar se Jesus estava morto, o soldado pega uma lança e fura aqui na costela de Jesus, aproximadamente. A palavra de Deus fala que assim que ele fura, ainda saiu um pouco de sangue. Logo após, saiu água. Ali eu consigo ver o cumprimento da palavra de Jesus, quando ele falava que era fonte de água viva. Jesus era fonte de água viva. E uma das coisas que a qual também me chama a atenção, a palavra de Deus nos mostra que no céu não entra sangue. E Jesus não poderia até mesmo estar com sangue nenhum, mesmo ele sendo filho de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala, Jesus até mesmo falou: eu não vim para acabar com a lei, sim fazer cumprir. Jesus naquele momento estava fazendo cumprir algo que a qual o Pai dele o determinou. Amém? Vamos lá, é outra coisa. E quando eles chegam para quebrar, eles contatam realmente que Jesus já estava morto. Eu quero trazer algo para você na noite desse dia. Não desça da sua cruz. Não abre mão da sua cruz. A sua cruz irá te levar
para o céu. Amém, irmãos? Eu quero nessa noite desse dia, até mesmo estar dividindo com os irmãos, né? Um louvor, né? E dentro desse louvor, eu quero que os irmãos venham até mesmo analisar, né? O que Deus tem para falar comigo e contigo, né? Através desse louvor, porque esse louvor irá falar tremendamente no meu coração, irá falar tremendamente no seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diante disso. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. Ao Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua luz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que a pegada de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não esquece a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, pagou o seu valor. Não Despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. As pegadas de Jesus, são mapa do tesouro. Ele é conquistador pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o domínio sobre a carne, aponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. Trajetória certa Ele escreveu. Um dia calculou, Ele tem a força e a de um pecador. Ao Calvário
o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Pede a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Palavras de Jesus são lata do tesouro, Deus tem recompensa pra você. Pra você, meu amado, pra você, meu querido, pra você, minha querida, pra você, meu amado. Deus tem recompensa pra vocês. Amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos orar? Vamos. Ora aí. Eu orar pra Isso aí. Eita glória. Ok. Oremos então, irmãos. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Pelo pregador da noite, por Senhor ter usado ele como canal de bênção, Senhor, para enviar a sua palavra, o seu ensinamento para os nossos corações, Senhor. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Senhor, nos dê uma semana sem mais notícias, Senhor, sem problemas. Que o Senhor possamos ter a paz, Senhor, que nós possamos pôr em prática o ensinamento que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Por isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Outra coisa que eu quero trazer para os irmãos, a partir de domingo, né, o nosso culto irá começar, culto presencial. A nossa live vai continuar, tá? Até mesmo para os irmãos que a qual acompanham, né, os irmãos que a qual até mesmo cultuam, né, o nosso Deus junto conosco, né? O culto vai começar às 9 da manhã. Às 9 da manhã, o nosso culto a partir de domingo, às 9 da manhã. Né? Não será com todos, né? Até porque nós sabemos que tem pessoas que não vai ter condições até mesmo de ir, até por causa da saúde, e nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Terá máscara, né? Teremos no nosso álcool em gel, né? E também vamos limitar a quantidade de pessoas, né? Porque o nosso culto não pode parar, né? Nós temos que continuar louvando a Deus, amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Antes de encerrarmos, eu e minha casa Em minha casa serviremos ao Senhor. Senhor! Aleluia! Dê um abraço ao seu irmão agora. Amém.